Olá pessoal, uma pergunta recorrente aqui em nosso escritório é qual é a melhor tributação, qual é o melhor regime tributário para eu enquadrar a minha empresa. Meu nome é Wagner Giovanni, eu sou contador e diretor da Ícone Empresarial e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as possíveis tributações que as nossas empresas podem escolher eventualmente para poder pagar menos impostos. Inicialmente, a mais básica tributação de todas é o MEI, que é o microempreendedor individual. Porém, o MEI ele tem algumas limitações. Você vai ter valores que vão oscilar de 45 a 50 e poucos reais por mês, que é basicamente a única despesa que você tem com o MEI. Nesse valor de carga tributária já está incluso a sua aposentadoria, a sua previdência social e as taxas municipais ou estaduais, conforme o caso. Porém, o MEI é limitado a um faturamento de 81 mil por ano, que dá uma média aí de 6.750 mês. Lembrando que isso é média. Se de repente a sua empresa de janeiro a junho tiver uma empresa enquadrada no MEI, que de janeiro a junho teve um faturamento de 81 mil, então em junho ela vai estar estourando esse limite. E a outra limitação do MEI é o fato de eu poder ter apenas um trabalhador registrado. Caso eu tenha 2 trabalhadores, já não posso mais ser MEI. Um item importante a se observar do MEI é que quando você desenquadra do MEI, a Receita Federal vai retroagir o cálculo do imposto até o início do ano. Então é muito importante que você tenha atenção, pois se você desenquadrar em novembro, se em novembro você ultrapassar o limite da receita, o limite do faturamento mensal, a Receita Federal ela vai cobrar de janeiro a novembro a diferença de imposto que você pagaria como Simples Nacional. Poucas pessoas sabem disso, isso é uma situação muito recorrente, a gente recebe muito MEI aqui que desenquadrou e o MEI é obrigado a recolher os impostos quando ele desenquadra. Então, se você optar por ser MEI, você deve tomar muito cuidado para não deixar a sua receita, o seu faturamento, ultrapassar aí 81 mil por ano. A próxima modalidade, que é uma modalidade mais simples, tem o próprio nome de Simples Nacional, os Simples, a pegada deles são as empresas que têm um faturamento de até 4.800.000 por ano. E nós temos uma relação de empresas que são permitidas de optar por esse regime. O Simples hoje ele tem uma série de anexos, eu vou falar rapidamente aqui de cada um desses anexos. Os anexos são tabelas de cálculo dos impostos. Então, para você ter uma ideia, uma empresa hoje comercial, ela vai estar no anexo 1, ela vai pagar entre 4% a 19%, dependendo do faturamento que ela tiver. Já uma indústria, essa alíquota vai oscilar de 4,5% a 30% sobre o faturamento e também em função da proporção do faturamento que ela tiver. A prestação de serviço, nós vamos ter 3 modalidades. A gente tem aquela prestação de serviço que se enquadra no anexo 3, a que se enquadra no anexo 4 e as que se enquadram no anexo 5. As que se enquadram no anexo 3 seriam, por exemplo, as prestações de curso livre, como um curso de inglês, por exemplo. As alíquotas desse tipo de empresa elas vão de 6% a 33%. Já no anexo 4, que são as empresas de limpeza, essa alíquota já pula de 4,5% para até 33%. E no anexo 5, que seriam, por exemplo, as profissões regulamentadas como a representação comercial, nós vamos iniciar com 15,5% até 30,5%. Então vai depender do ramo de atividade que a minha empresa exercer para eu poder me enquadrar em um desses anexos. A próxima opção que nós temos de tributação é o lucro presumido. O lucro presumido ele é próprio para empresas que não podem optar pelo Simples, como por exemplo a fabricação de cigarros, que não é uma atividade que é proibida de se optar pelo Simples, e para aquelas empresas que têm faturamento acima de 4.800.000 por ano. As empresas que ultrapassarem esse faturamento elas vão ter 2 opções, lucro presumido ou lucro real. No caso do Simples Nacional, nós pagamos basicamente 2 guias. É o DAS, que vence no dia 20, referente aos impostos sobre o seu faturamento, e a GPS, que é a parte previdenciária dos empregados e dos sócios, que também é recolhido no dia 20. Já no lucro presumido, nós vamos ter diversas guias referente a vários impostos. São eles basicamente o PIS, COFINS, a contribuição social e o imposto de renda. ISS para prestadores de serviço e ICMS para indústria e para comércio. A carga tributária média básica, por exemplo, vocês terem uma ideia de uma empresa prestadora de serviço no lucro presumido, ela vai ser 16,5%, em torno de 16,5%.
Então é interessante, nós temos uma comparação, porque se eu for, por exemplo, um representante comercial que tem aí um faturamento acima de 3 milhões por ano, no Simples Nacional, esse representante comercial estaria pagando aproximadamente 30% de imposto, enquanto que no lucro presumido ele pagaria praticamente a metade, quer dizer, 6,5%. Então a gente tem uma ilusão que, em geral, o Simples Nacional é mais barato. Nem sempre. Algumas atividades elas são mais vantajosas como lucro presumido. Basicamente, as regras para se optar pelo lucro presumido, a obrigatoriedade de se optar pelo lucro presumido, é ter entre 4.800.000 a 72 milhões, que é o limite máximo para se permanecer no lucro presumido. Quem fatura abaixo de 4.800.000 também pode optar pelo lucro presumido. Porém, nesse caso, é preciso saber se é vantajoso, se eu puder optar pelo Simples, se no Simples esse cálculo vai ser mais vantajoso para a minha organização. O lucro presumido ele tem um pequeno problema que, como diz o próprio nome, o lucro ele é presumido, a Receita estipula um lucro que ela entende. Então, para você ter uma ideia, a prestação de serviço tem um lucro presumido de 32%. Então, uma empresa que faturar 1 milhão no ano, ela vai ter aí considerado 320 mil reais de lucro. Se de repente esse lucro dessa empresa for muito menor do que esses 32%, ela vai estar então provavelmente pagando mais impostos, o que nos leva à quarta opção de tributação, que é o lucro real. No lucro real nós temos basicamente os mesmos impostos que no lucro presumido, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ISS e o ICMS quando nós estivermos falando de indústria e comércio. Porém, no lucro real, nós temos uma grande vantagem que o imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre o lucro. Então, para a empresa que tem um gasto muito elevado e um lucro muito pequeno, uma margem de lucro muito pequena, ela pode pagar menos impostos sendo lucro real. E é interessante também nós destacarmos que se ela não tiver lucro, se o lucro dela for zero, ela não pagará nem imposto de renda nem contribuição social. E, eventualmente, em situações de prejuízo, ela poderá compensar esse prejuízo em resultados futuros, também pagando menos impostos. Nós temos uma quinta opção, que são os regimes especiais de tributação. Esses regimes eles existem nas três esferas, a municipal, a estadual e a federal, e eles são regimes que normalmente são negociados entre um grupo de empresários, uma determinada categoria, e as autarquias, os governos, os órgãos federais. Para dar alguns exemplos, eu citaria como, por exemplo, aqui na nossa região, no centro-oeste de Minas, aliás, no estado inteiro, nós temos aí o regime especial de ICMS para a indústria do vestuário, que tem uma carga tributária consideravelmente menor. E nós temos aí também a indústria calçadista, que tem um regime tributário específico também para a produção de calçados. Agora, não existe receita de bolo, O mais importante é a gente ter um cálculo, que nós chamamos de planejamento tributário, para que eu possa averiguar qual é a tributação menos onerosa, qual é a tributação mais em conta. Se você quiser, nós podemos fazer para você um planejamento tributário da sua organização, basta que você entre em contato para que a gente possa montar um escopo e te apresentar qual dessas tributações seria a mais adequada, a menos onerosa, a mais barata para a sua empresa. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, não esqueça de escrever aqui nos comentários. E lembre-se, seja ícone você também. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.